Nunca pensei que confiar no meu filho me deixaria sem um teto sobre a cabeça. Fiquei tremendo na varanda da frente da casa de 10 milhões de dólares de Ada à beira do lago. O sol poente se espalhava sobre a água, lançando um brilho quase sagrado sobre a cena, mas tudo o que eu sentia era gelo sob a pele. Meu coração batia tão forte que pensei que fosse explodir pelas minhas costelas. Eu ficava me dizendo que ele estava brincando, que ia rir e me puxar para dentro, dizendo: "Te peguei, mãe." Em vez disso, Ada ficou ali, com os braços cruzados sobre a camisa de linho passada, me olhando como se eu fosse um cachorro vira-lata que ele tinha cansado de alimentar. Então ele deu um sorriso irônico, aquele sorrisinho cruel nos lábios que eu não via desde que ele era adolescente, rebelando-se contra cada toque de recolher, cada regra. "Obrigado pelo chalé, mãe", disse ele, pronunciando cada palavra como se as estivesse saboreando. "Agora você finalmente pode descansar em um asilo." Por um segundo, não consegui nem processar as palavras. Meu queixo caiu, mas nada saiu. Meus joelhos quase cederam, e eu me apoiei no corrimão da varanda para me firmar. Então ouvi o baque surdo das minhas malas batendo na entrada da garagem. Virei-me e as vi caindo, zíperes velhos se abrindo, minhas roupas se espalhando no cascalho como minha dignidade. Parecia que meu coração se partia. Cada respiração queimava. Olhei para ele, procurando por um vislumbre de arrependimento, mas ele apenas me observava com um divertimento frio, como se estivesse dispensando um hóspede indesejado em vez da própria mãe. Obriguei-me a ficar de pé, embora minha coluna parecesse prestes a quebrar. Minhas mãos tremiam contra a saia, meus dedos se enroscando no tecido com tanta força que pensei que fosse rasgá-lo. Uma única lágrima escorreu pela minha bochecha, refletindo os últimos raios alaranjados do sol antes de cair no chão. Como não vi? Como me deixei acreditar nas promessas vazias dele? Lembrei-me dos papéis que assinei, da mão dele na minha, sussurrando: "Você finalmente terá a vida que merece, mãe." E, como uma tola, acreditei nele. Acreditei que, depois de todos aqueles anos de sacrifício, todas aquelas noites sozinha, todos aqueles aniversários que passei fazendo hora extra para que ele pudesse ter tudo, ele cuidaria de mim. Mas naquele momento, de pé naquela varanda à cara que minhas economias construíram, percebi que eu não tinha sido nada além de um trampolim para os sonhos dele. Apenas mais um degrau na escada que ele subiu para se exibir para os amigos. Meu filho, meu único filho. Minha visão ficou turva, mas não me deixei desmoronar. Não implorei. Não supliquei. Observei-o se virar, rindo ao celular enquanto entrava. Olhei para minhas malas, entreabertas e vulneráveis como eu. E então olhei para o lago. A água estava tão parada que parecia quase cruel, como se zombasse do meu caos. Eu não sabia exatamente o que fazer em seguida. Mas eu sabia de uma coisa: eu não tinha terminado. Ainda não. Apenas um mês antes, sentei-me em frente a Adam e ao advogado. Minhas mãos estavam firmemente cruzadas no colo. Meu coração estava leve naquele dia, palpitando com uma mistura de excitação e alívio. Os olhos de Adam brilhavam enquanto ele pintava aquele quadro perfeito. Uma suíte privativa aconchegante com vista para o lago, cafés da manhã no deck, longas caminhadas pela praia. "Você finalmente terá a vida que merece, mãe", ele sussurrou, apertando minha mão. Sua voz era baixa, gentil, a mesma que ele usava quando era menino, com medo de tempestades. Eu me agarrei àquela suavidade, àquela lembrança do meu garotinho, tão desesperada para acreditar que ainda estava lá dentro dele. O advogado falava monotonamente sobre a papelada, explicando a venda do meu apartamento e como o dinheiro iria diretamente para a conclusão das reformas do chalé. Hesitei, com a caneta pairando logo acima da linha da assinatura. Uma vozinha trêmula dentro de mim perguntou se era realmente isso que eu queria, mas a mão de Ada apertou a minha novamente e ele se aproximou. "Mãe, você já se esforçou o suficiente. Deixe-me cuidar de você agora, por favor." Essas palavras me envolveram como água morna. Eu tinha passado tantos anos me virando, contando cada cupom, pulando refeições para que o Adam pudesse ter sapatos novos. A ideia de finalmente descansar, de ser cuidada, parecia uma recompensa que eu quase havia esquecido de desejar. Então, assinei. Lembro-me do cheiro do escritório do advogado, do café velho e dos livros empoeirados. Lembro-me da exalação aliviada de Adam quando minha caneta finalmente cruzou o papel. Lembro-me do leve tremor nos meus dedos que me forcei a ignorar.
Quando saímos, Adam passou o braço em volta dos meus ombros enquanto caminhávamos até o carro. Você não vai se arrepender, mãe, disse ele, beijando minha têmpora. Senti seus lábios na minha pele e fechei os olhos, guardando aquele pequeno momento perto do peito. Eu queria acreditar que significava algo real. De volta ao meu apartamento, comecei a fazer as malas imediatamente. Cada prato, cada porta-retratos, cada bibelô, cada peça carregava lembranças de sacrifícios e vitórias silenciosas. Embrulhei-os com cuidado, sussurrando pequenas desculpas aos cômodos vazios como se fossem velhos amigos que eu estava abandonando. Ainda não contei aos meus amigos da igreja. Queria surpreendê-los com histórias sobre a minha nova visão, a minha nova vida. Imaginei-me convidando-os para um chá, mostrando-lhes o sol dançando no lago. Finalmente capaz de dizer: vejam a vida que Adão me deu. Naquela noite, sozinha na minha cama pela última vez naquele apartamento pequeno e apertado, fiquei acordada por horas. Repassei cada palavra que Adam disse, cada promessa. Eu queria tanto acreditar que aquele era o começo de algo lindo. Mas eu não sabia que cada traço da minha caneta naquele dia tinha sido o primeiro prego no caixão da minha confiança. Lembro-me dos anos após a morte do meu marido. Adam tinha apenas 12 anos na época, tão pequeno, tão perdido. O pai dele tinha sido a rocha em nossas vidas, aquele que consertava torneiras pingando e lia histórias para dormir com aquela voz profunda e reconfortante. Quando ele se foi, Adam se agarrou a mim como um menino se afogando a um pedaço de madeira. Desisti de tudo sem pensar duas vezes. Férias nunca me passaram pela cabeça. Roupas novas só se o Adam já não tivesse mais espaço para as dele. Fiz turnos extras, fiz faxina à noite, qualquer coisa para manter as luzes acesas e os lanches dele prontos. Lembro-me de estar sentada naquela cozinha minúscula, descascando batatas tarde da noite, ouvindo seus roncos suaves através das paredes finas. Cada respiração me lembrava porque eu continuava. Aquelas conversas na hora do chá naquela cozinha apertada estão gravadas em mim como velhas cicatrizes. Adam sentava-se à minha frente, com os cotovelos apoiados na mesa laminada arranhada, os olhos brilhantes enquanto falava sobre se tornar arquiteto, piloto ou viajante do mundo. Seus sonhos se derramavam com tanta facilidade, sem medo. Eu concordava, às vezes rindo, outras vezes lutando contra as lágrimas. Eu sempre dizia a ele: não deixe o mundo te encolher, Adam. Seja tão grande quanto quiser. Eu costumava imaginar que nós dois ficaríamos juntos para sempre. Ele cresceria, se casaria, teria filhos, mas sempre teríamos aquela cozinha. Eu me via assando biscoitos com os filhos dele, o cheiro de canela no ar, o Adam aparecendo para roubar um e me dar aquele sorriso travesso. Esse era o meu sonho, o meu futuro. Todos aqueles sacrifícios, toda aquela solidão opressiva não era por um cruzeiro de aposentadoria ou um apartamento luxuoso. Era por aquela cozinha aconchegante e barulhenta, pelas risadas compartilhadas e pelo conforto de saber que eu havia construído algo pelo qual valia a pena viver. Às vezes, quando a solidão me apertava com força demais, eu abria a caixa com as roupinhas velhas de bebê dele que eu guardava escondida no meu armário. O macacão azulzinho com um pato, as meias minúsculas. Eu o segurava contra o rosto e respirava memórias que não tinham mais o cheiro dele, mas ainda pareciam vivas. Não percebi a mudança em Adam. Ou talvez eu tenha escolhido não perceber. Não percebi quando ele parou de se sentar à mesa para conversar, quando começou a atender minhas ligações com suspiros, quando parou de dizer eu te amo no final das nossas conversas telefônicas apressadas. Ignorei os sinais de alerta, preferindo me agarrar àqueles velhos ecos na minha cabeça. Disse a mim mesma que era apenas o estresse da vida adulta, que ele voltaria para mim. Que seu coração ainda era o mesmo do garoto que costumava aconchegar o rosto no meu pescoço depois de um pesadelo. É isso que mais dói agora. Não o dinheiro, nem a casa. Mas a maneira como vi meu filho ir embora em câmera lenta e não fiz nada para impedir. Eu amava tanto que o deixei se tornar um estranho bem na minha frente. Depois que Adam bateu a porta, eu ainda me agarrava à esperança como uma criança agarrando um brinquedo quebrado. Eu dizia a mim mesma que tinha que ser um erro. Talvez ele estivesse estressado. Talvez ele se desculpasse. Talvez ele viesse correndo pela entrada da garagem, de braços abertos, gritando: "Mãe, espera!" Em vez disso, fiquei parada naquela entrada da garagem pelo que pareceram horas, com o ar da noite batendo na minha pele.
Olhei para o meu velho celular flip, aquele que eu guardava por causa dos botões grandes e das chamadas simples. Meus dedos tremiam enquanto eu percorria meus contatos. Amigos da igreja, antigos vizinhos, ele do grupo de oração, liguei para eles um por um, com a voz trêmula. Podem dar uma olhada no Ada? Acho que houve um mal-entendido. Ele me pediu para ir embora, mas tenho certeza de que é apenas temporário. Todos ouviram com gentileza, com a voz suave e cuidadosa, como se eu fosse um animal frágil à beira do colapso. Mas nenhum deles tinha respostas. Alguns ofereceram orações, outros prometeram falar com Ada em breve. Cada promessa educada parecia mais uma pedrinha cravada no meu coração já apertado. Quando o sol se pôs atrás do lago e o último brilho dourado desapareceu, eu estava sentado em um banco de parque na rua. Minhas malas se empilhavam ao meu redor como sentinelas tristes. Agarrei o celular com tanta força que meus dedos ficaram brancos. A cada poucos segundos, eu apertava o botão lateral para verificar se havia alguma chamada perdida, como se já não soubesse que não haveria nenhuma. Quando finalmente me levantei, minhas pernas tremeram como se pertencessem a outra pessoa. Peguei minhas malas, cada uma mais pesada do que eu lembrava. Minhas costas doíam, minha respiração era ofegante, mas continuei andando. Porque mesmo que Ada tivesse desistido de mim, eu não estava pronta para desistir de mim mesma. Ainda não. Eu disse a mim mesma, amanhã ele vai ligar. Amanhã ele vai resolver isso. Mas, lá no fundo, uma parte quieta e honesta de mim já sabia que amanhã seria tão silencioso quanto esta noite. Era quase meia-noite quando decidi que não podia mais ficar esperando naquele banco de praça. Meu corpo inteiro parecia frágil, como se um passo em falso pudesse me despedaçar. Então, voltei para casa. Quando cheguei, as luzes lá dentro estavam brilhantes, e as risadas se espalhavam pelo quintal. Por um segundo, meu coração disparou. Talvez fosse uma festa de boas-vindas. Talvez fosse alguma brincadeira elaborada, e o Ada abriria a porta e me puxaria para os seus braços, rindo. Você achou mesmo que eu ia te expulsar? Contornei a casa, com o cascalho estalando sob meus pés, e parei logo depois do corredor, com as costas pressionadas contra a parede fria. Eu conseguia ouvir Ada na sala, sua voz mais alta do que eu jamais ouvirá, entremeando as risadas embriagadas de seus amigos. Ela é um caixa eletrônico ambulante com rugas, disse ele, gargalhando tanto que teve que parar para recuperar o fôlego. Quer dizer, quem deixa a mãe acreditar que ela vai se mudar? A mulher praticamente implorou para vender o apartamento. Eu nem precisei insistir. As palavras me atingiram como socos. Minha respiração ficou presa na garganta e apertei a mão sobre a boca para não ofegar alto. Cada sílaba me cortava ao meio, expondo toda a esperança crua e sangrenta a qual eu ainda me agarrava. Outra voz se intrometeu. Eu não sabia quem era. Talvez uma das suas novas amigas. Talvez uma daquelas mulheres com vestidos de grife que eu tinha visto nas fotos dele. Caramba, você a explorou bem. Agora você está pronto para o resto da vida, cara. A voz de Ada novamente, presunçosa e triunfante. Ela sempre foi tão fácil de controlar. Bastava balançar a palavra ou família e ela entregava a alma. Acho que parei de respirar por um instante. Minha cabeça zumbia, minhas pernas cederam e eu deslizei lentamente pela parede até ficar agachada no chão, abraçando os joelhos. Minha mente repassou o momento em que ele apertou minha mão no escritório do advogado. O calor em seus olhos, tudo isso, apenas uma encenação. Tudo uma performance pela qual eu havia pago com cada grama da minha confiança. Fiquei ali pelo que pareceu uma eternidade. Suas risadas subiam e desciam como uma sinfonia cruel. Cada explosão de alegria me empurrava cada vez mais para dentro da minha própria escuridão particular. Finalmente, levantei-me, entorpecido e trêmulo, e cambaleei para a noite. Nem me lembro de ter ligado para o motel. Não me lembro de ter feito o check-in ou de ter me deitado na cama, mas me lembro de estar deitado naquele quarto mofado, com o cheiro de detergente barato grudado nos lençóis, e aquela única palavra em caixa eletrônico ecoando nos meus ouvidos. Virei-me para a parede, encolhendo-me como se pudesse desaparecer no colchão. Meus dedos tremiam ao redor do meu velho celular de flip, mas não liguei para ninguém. Não tinha para quem ligar. Repeti suas palavras várias vezes até que elas se cravassem nas partes mais sensíveis do meu ser, até que eu acreditasse nelas.
Na manhã seguinte, acordei naquele quarto de motel barato com as bochechas cobertas de lágrimas e o corpo dolorido como se eu tivesse lutado. De certa forma, eu tinha lutado, uma luta pelo meu coração, uma luta que eu tinha perdido. Fiquei olhando para o teto manchado pelo que pareceram horas antes de finalmente me sentar, com a cabeça latejando. O dia pesava sobre meus ombros, mas em algum lugar sob esse peso havia um vislumbre de algo novo. Uma pulsação que eu não sentia há anos. Determinação. Rolei os contatos do meu celular novamente, meu polegar hesitando em cada nome até encontrar Ellen Chart. Minha amiga por quase 2 décadas, Ellen sempre foi a que levava tortas para todos os potlucks. A que sussurrava para mim durante os sermões quando minha mente divagava. Mas, além de sua simpatia, Ellen era perspicaz. Ela trabalhava com direito imobiliário, um detalhe que eu sempre escondi, nunca imaginando que precisaria. Liguei para ela. Minha voz falhou antes mesmo de eu terminar de dizer olá. Mas Ellen não interrompeu. Ela apenas ouviu. Quando finalmente contei tudo a ela, a traição de Ada, o dinheiro do apartamento, o chalé, houve um longo silêncio. Então a ouvi suspirar. Margarete, você pode me encontrar hoje? Disse ela, suave, mas firme. Temos muita coisa para investigar. Algumas horas depois, sentamo-nos frente a frente num pequeno restaurante que cheirava a café queimado e nostalgia. Ellen já tinha pedido uma fatia de torta de cereja para mim, sabendo que era minha favorita, mesmo quando eu não estava com fome. Eu arrancava massa, com os dedos tremendo, os olhos correndo para a porta cada vez que ela se abria, como se Adam pudesse entrar de rompante para terminar o que começou. Mas Ellen manteve o olhar fixo em mim, firme e inabalável. Quando ela estendeu a mão sobre a mesa para apertar a minha, senti algo em mim se soltar o suficiente para deixar um pouco de ar entrar. Ela abriu sua pasta e começou a explicar o que precisaria verificar: os documentos da propriedade, os registros das transações, os direitos legais vinculados ao meu investimento na casa de campo. Suas palavras me atingiram: garantia, patrimônio, participação acionária, termos que soavam estranhos e frios. Mas sua voz lhes dava forma, os transformava em ferramentas em vez de armas. Em certo momento, olhei para cima e vi meu reflexo na janela da lanchonete, uma senhora idosa e cansada, com olhos inchados e ombros caídos. Eu mal a reconheci, mas enquanto ele falava, observei aquele reflexo se transformar. Minha coluna se endireitou um pouco, meu queixo se ergueu. Percebi que não precisava continuar sendo aquela mãe abandonada no banco do parque. Não precisava implorar por migalhas de amor de um filho que me via como nada além de uma carteira com o coração batendo. Quando ele fechou a pasta e sorriu para mim, não havia piedade em seus olhos, apenas respeito. Vamos chegar ao fundo disso, disse ela, em voz baixa e segura. Você confiava nele, mas a confiança não apaga seus direitos. Respirei fundo e assenti, com uma espécie de alívio trêmulo percorrendo meu peito. A torta permanecia praticamente intocada à minha frente, mas, pela primeira vez em dias, senti uma pequena faísca de fome, não apenas por comida, mas por justiça, pela minha vida. Quando nos levantamos para ir embora, ele me puxou para um abraço. Seu calor penetrou em meus ossos, afastando o frio que Adam deixará para trás. Quando ela se afastou, me olhou fixamente nos olhos. Você não está sozinha, Margarete, disse ela. Não mais. Uma semana depois, ele me chamou de volta para o mesmo restaurante. Eu não tocava em torta desde o nosso último encontro. De alguma forma, meu estômago continuava mais embrulhado do que qualquer crosta. Quando entrei, ele já estava lá, com os óculos encostados no nariz, papéis espalhados ao redor da caneca de café como uma fortaleza. Ela olhou para cima, com uma expressão indecifrável. Meus joelhos quase cederam. Deslizei para dentro da cabine, respirando fundo. Me conta, sussurrei, com medo do que ela pudesse dizer. Ela se inclinou para a frente, empurrando uma pilha de documentos na minha direção. Margarete, você não deu o dinheiro do seu apartamento para o Ada. Legalmente, quando você assinou aqueles contratos de reforma, você se tornou proprietária parcial do chalé. Fiquei boquiaberta. Minha voz ficou presa na garganta antes que eu pudesse formular palavras. Os olhos de Ellen se suavizaram, mas sua voz permaneceu firme. Ada não só usou todo o dinheiro do seu apartamento, como também fez empréstimos altos para reformas.
Empréstimos que ele planejava pagar refinanciando o chalé ou recebendo mais dinheiro de você. Senti o mundo se inclinar. Era como se alguém tivesse aberto uma porta que eu nem sabia que existia. E por trás dela havia uma verdade que eu tinha medo de imaginar. Ele não pode vender ou transferir aquela propriedade sem o seu consentimento, continuou Ellen, batendo o dedo no documento ritmicamente. Na verdade, como seu nome está no título e nos contratos de reforma, você tem direito legal a uma parte significativa dela. As palavras me atingiram em ondas, cada uma removendo pedaços da confusão que me sufocava. Fechei os olhos e, de repente, estava de volta ao escritório do advogado, a mão de Ada apertando a minha, seu sussurro em meu ouvido: você finalmente terá a vida que merece. Lembrei-me do tremor nos meus dedos, da hesitação no meu íntimo que me forcei a ignorar. Todo esse tempo, pensei que tinha sido expulsa sem nada. Mas eu não tinha apenas desistido da minha casa. Eu tinha construído uma reivindicação à dele. A voz de Ellen me puxou de volta. Se agirmos rápido, podemos entrar com um processo de penhora e congelar o acesso dele à propriedade. Ele não pode vendê-la, nem refinanciá-la. Ele vai ficar preso. Eu quase conseguia ouvir a voz de Ada na minha cabeça, me chamando de caixa eletrônico ambulante, rindo com os amigos. Mas agora, pela primeira vez, imaginei-o sem palavras, encurralado. Pressionei as palmas das mãos na mesa, tentando acalmar o tremor. Ellen, será que conseguimos mesmo fazer isso? Ela assentiu sem hesitar. Podemos, e faremos. O restaurante ao nosso redor se transformou em um zumbido abafado. Senti uma onda de calor subir pelo meu pescoço, pelas minhas bochechas, pelas pontas dos meus dedos. Não reconheci a princípio aquela onda, aquele rugido sob minhas costelas. Não era medo desta vez. Era algo mais profundo, mais feroz, raiva. Mas por trás dessa raiva, havia algo mais também. Uma ponta nítida e cortante de poder que eu nunca me permitirá possuir. Abri os olhos e encarei Ellen. Vamos lá. Pela primeira vez em anos, minha voz não vacilou. Não saí do motel na manhã seguinte. Fiquei sentado na beirada daquela cama dura por horas, o sol se movendo lentamente pelo carpete desbotado. Cada raio parecia uma testemunha silenciosa, observando-me me transformar em alguém que eu mal reconhecia. Pensei que talvez me sentisse apavorada, que sem a aprovação ou o apoio de Ada, eu desmoronaria completamente. Mas algo havia mudado. Cada respiração parecia um pouco menos irregular que a anterior. Minhas mãos não tremiam tão violentamente quando peguei meu chá. O vazio que me corroera a semana toda começou a mudar de forma, menos como um vácuo, mais como uma forja. Eu sabia que não podia simplesmente ir até Ada e exigir meus direitos. Era exatamente o que ele esperava, a mãe dócil implorando à sua porta, desempenhando o mesmo papel de sempre que ele havia me designado. Em vez disso, liguei para Ellen. Perguntei se ela poderia recomendar um lugar para ficar por um curto período, um lugar seguro e tranquilo enquanto nos preparávamos. Ela sugeriu uma pequena comunidade de aposentados nos arredores da cidade. Nada sofisticado, mas aconchegante, com janelas iluminadas e funcionários simpáticos. Arrumei minhas malas lentamente, cada item parecendo um pequeno adeus à mulher que eu havia sido, a mulher que atendia ligações, que se esforçava ao máximo para se manter útil, que acreditava que amor significava sacrifício sem fim. Quando cheguei à comunidade de aposentados, fui recebida com sorrisos gentis e vozes suaves. Só até você se firmar, disse a coordenadora, com a mão roçando meu ombro de uma forma quase maternal. Meus novos vizinhos foram gentis. Ofereceram-me biscoitos e me convidaram para participar da roda de tricô deles. Na superfície, eu parecia qualquer outra senhora quieta e educada, mas por dentro eu estava construindo algo. Cada sorriso que eu oferecia, cada aceno educado, escondia uma determinação que se tornava mais nítida a cada hora. Todas as noites, eu repetia as palavras de Ada, não para me torturar, mas para fortalecer minha determinação. Um caixa eletrônico ambulante com rugas. Repetidamente, como martelar uma lâmina em uma bigorna. Comecei a dormir a noite toda novamente. Comecei a acordar com o maxilar cerrado em vez das mãos trêmulas. As mulheres da comunidade me achavam uma querida, uma mãe idosa e gentil que passará por momentos difíceis. Elas não viam o fogo, mas ele estava lá. Não contei meus planos a ninguém. Certa tarde,
assei biscoitos para os funcionários, arrumando-os cuidadosamente em um prato de papel, com as mãos firmes. Obrigada por tudo que vocês fazem, disse eu com um pequeno sorriso educado. Lá dentro, eu já estava em frente àquela casa, com os papéis na mão, observando o rosto de Ada se desfazer. Mas ainda não. O momento tinha que ser perfeito. Por enquanto, deixei que ele pensasse que eu tinha desaparecido, que eu tinha me dissolvido no fundo como um velho fantasma, porque às vezes os cômodos mais silenciosos são onde as batalhas mais barulhentas são vencidas. O sol invadiu meu quartinho na manhã seguinte, iluminando as bordas do meu cardigã surrado e deixando-o dourado. Fiquei em pé diante do pequeno balcão da cozinha, medindo a farinha e o açúcar com cuidado, devagar e com cuidado. Eu não fazia biscoitos há anos, não assim, não como uma oferenda, mas como uma armadura. Naquela tarde, ele ligou. Sua voz era firme e rápida. Encontramos as contas, disse ela. Ada está tentando acessar suas economias restantes para a aposentadoria. Ele provavelmente pensou que poderia desviar o que sobrou antes que você percebesse. Uma onda de frio percorreu minha espinha. Meus dedos apertaram o telefone até meus nós dos dedos ficarem brancos. Podemos pará-lo? Perguntei em voz baixa. Já fizemos isso, respondeu Ellen. Entramos com o pedido de congelamento das suas contas esta manhã. Ele não pode tocar em um centavo agora. Quase deixei o telefone cair, meus joelhos cederam e tive que me sentar na pequena poltrona perto da janela. O alívio me inundou tão abruptamente que pareceu uma segunda traição, um lembrete de quão fundo as garras de Adão haviam se cravado em mim, mesmo depois de me jogar fora. Quando desliguei, encostei a testa na vidraça fria. Lá fora, alguns moradores cuidavam da pequena horta comunitária. Eles acenaram quando me viram, com as mãos sujas de terra e gentileza. Acenei de volta, com os olhos marejados, mas meu peito parecia mais forte do que em anos. Passei o resto do dia assando biscoitos para os funcionários, de chocolate com gotas de chocolate, de biscoito amanteigado de limão e de amêndoas em croissant. Eu sabia que eles não entenderiam. Não mesmo. Para eles, era um gesto doce de uma senhora grata. Mas para mim, cada giro da colher era uma promessa. Cada bandeja deslizando para dentro do forno era uma promessa silenciosa para mim mesma. Nunca mais eu deixaria ninguém ter poder sobre mim. Quando levei os pratos para a recepção, a jovem que trabalhava lá abriu um sorriso largo. Margarete, estes pratos estão incríveis. Você realmente não precisava. Apenas sorri, cruzando as mãos cuidadosamente. O prazer é meu, eu disse. Minha voz soou tão calma que quase me assustou. Observei-a levar os biscoitos para a sala de descanso, sua risada ecoando pelo corredor. Por dentro, porém, eu era um mar em meio a uma tempestade. A parte de mim que costumava recuar, que esperava ao lado do telefone, que implorava pelo afeto de Ada, estava se dissolvendo dia após dia. Voltei para o meu quarto e sentei com meu diário. Escrevi em letras grandes e irregulares: você não é o caixa eletrônico dele. Você não é um fardo. Você é uma mulher. Você sempre foi mais do que ele escolheu ver. Deixei a caneta repousar na página, respirando lenta e firmemente. Então, olhei pela janela para o pôr do sol, o céu sangrando em tons de rosa e laranja como uma ferida que finalmente começava a cicatrizar. Ada não fazia ideia. Não fazia ideia de que a mulher que ele pensava ter destruído ainda estava ali, planejando, respirando, se fortalecendo a cada hora que ele a subestimava. Fiquei ali sentado até as estrelas brilharem no céu. Cada uma delas, uma pequena testemunha da guerra silenciosa que eu travava, e desta vez, pela primeira vez na minha vida, era uma guerra para mim. Não dormi naquela noite. Em vez disso, sentei-me à minha pequena escrivaninha de madeira, com a caneta velha do motel na mão e meu diário aberto à minha frente. As páginas brilhavam sob a luz amarela do abajur, esperando como um velho amigo. Comecei devagar, uma frase de cada vez. No começo, foi instável. Escrevi sobre o dia em que assinei os papéis do apartamento, como eu dizia a mim mesma que era amor. Sobre as tardes em que eu esperava na janela, rezando para que Ada ligasse só para perguntar se eu tinha comido. Como cada silêncio parecia uma nova rachadura no meu peito. As palavras fluíam cada vez mais rápido, minha mão doía, mas se recusava a parar.
Escrevi sobre os aniversários sozinha, os feriados perdidos, a maneira como sua voz sempre carregava aquela impaciência oculta. Escrevi sobre o dia em que o ouvi me chamando de caixa eletrônico com rugas. Escrevi até as linhas se borrarem, até as lágrimas secarem no rosto e a garganta doer de soluços silenciosos. Mas, em vez de me enfraquecer, cada frase esculpiu mais uma camada de medo. Comecei a enxergar com clareza. Tudo. A maneira como me ensinei a sobreviver com migalhas de afeto. A maneira como me convenci de que sacrifício era amor. Percebi como me tornei tão pequena que nem meu próprio filho conseguia mais me ver. Só o que ele aguentava. Parei, olhando para a última frase que eu havia escrito: eu te dei a minha vida. Você me deu o seu desprezo. Larguei a caneta e pressionei a palma da mão na página. Senti um calor emanando do papel, uma estranha sensação de liberdade percorrendo minha pele. Pela primeira vez em anos, eu não estava escrevendo para ser ouvida. Não estava escrevendo para Ada. Estava escrevendo para mim. Para nomear a verdade que eu havia enterrado tão fundo, quase me esqueci de que era minha para reivindicá-la. Nos dias que se seguiram, escrever no diário se tornou meu ritual. Todas as manhãs, eu preparava meu café fraco de motel, sentava à minha mesa e abria meu diário. Cada página se tornava mais um pedaço da minha alma costurado. Os vizinhos da comunidade começaram a notar uma mudança. Eles me viam sentado na sala de estar, com o caderno na mão, a expressão concentrada e calma. Achavam que eu estava apenas anotando receitas ou orações. Não sabiam que eu estava me reconstruindo palavra por palavra. À noite, eu lia meus próprios registros em voz alta, num sussurro. Minha própria voz me surpreendia, baixa, constante, firme. Cada linha parecia um trampolim para atravessar um rio que eu outrora tivera medo de atravessar. Através daquelas páginas, eu me reencontrei. Não como a mãe de Ada, não como uma carteira ambulante, não como uma sombra na história de outra pessoa. Eu vi a menina que sonhava em dar aulas de piano antes de Ada nascer. A mulher que cantava para si mesma na cozinha depois que o marido faleceu. A mãe que ficava acordada a noite toda costurando figurinos para as peças da escola de Ada. No final daquela semana, fechei meu diário com a mão trêmula e sussurrei para o quarto escuro: eu te vejo agora e não vou deixar que te esqueçam nunca mais. Quando apaguei a luz e me deitei na cama, senti algo quase como paz. E sob essa paz, uma firmeza silenciosa, uma promessa a mim mesma de que, não importa o que acontecesse a seguir, eu nunca mais deixaria minha história ser escrita pela mão de outra pessoa. Os papéis chegaram numa tarde em um envelope grosso e pesado, entregue pessoalmente por Ellen. Ela sentou-se à minha frente na pequena sala de atividades iluminada pelo sol da comunidade de aposentados, com a voz baixa e ponderada enquanto explicava cada linha. Eu ouvi atentamente, embora minha mente vibrasse com um rugido abafado, como uma tempestade distante se aproximando. Minhas mãos repousavam sobre a superfície fria da mesa, mas, lá no fundo, elas queimavam com algo elétrico. Ele deslizou os documentos de penhor para mim. É isso aí, disse ela, com os olhos fixos nos meus. Assim que você assinar, vamos protocolar o processo imediatamente. Ele não poderá vender, transferir ou tomar emprestado aquele imóvel sem quitar a sua parte. E com as dívidas da reforma, ele será forçado a se virar com você. Meus olhos se voltaram para a linha em branco da assinatura. Meu nome, Margarete. Um nome que eu quase tinha esquecido que poderia existir sozinho sem a manha ou andiada. Peguei a caneta. Por um instante, meus dedos hesitaram. Memórias tremeluziram como rolos de filme antigos. Adam quando bebê, apertando meu dedo mindinho com tanta força, Ada em sua beca de formatura, olhos brilhantes e famintos pelo mundo, Ada sussurrando um eu te amo, mãe, pouco antes de ir para a faculdade. Mas então, imagens mais nítidas me invadiram, seu sorriso irônico naquela varanda, sua risada ecoando pelas paredes do chalé enquanto ele me chamava de caixa eletrônico, minhas malas caindo no cascalho, minhas lágrimas refletindo o sol da tarde. Pressionei a ponta da caneta no papel e a hesitação se dissipou. Meu pulso se movia lentamente no início, depois se tornou mais firme, minhas letras fluíam fortes e limpas. Era como se eu estivesse assinando décadas de sofrimento, como se cada traço registrasse um pedaço da minha voz que havia sido roubado. Quando levantei a caneta, soltei um suspiro trêmulo que nem percebi que estava prendendo. Ele estendeu a mão e cobriu a minha com a dela, com um aperto cálido e firme.
Você conseguiu, disse ela suavemente, o orgulho brilhando sob a calma profissional. Assenti, com um pequeno sorriso no canto dos meus lábios. Não era um sorriso triunfante. Era algo mais profundo, um alívio silencioso, uma promessa sussurrada à mulher que eu havia reencontrado naquelas páginas do diário. Naquela noite, sentei-me à minha mesa e pratiquei minha assinatura repetidamente. Página após página, meu nome se preenchia em linhas sinuosas, cada uma mais firme que a anterior. Eu me sentia quase infantil, tonta de uma forma que não me sentia há anos. Não se tratava apenas da casa de campo. Tratava-se de finalmente gravar meu nome na minha própria história. De provar a mim mesma que eu podia atuar, não apenas suportar. Quando finalmente larguei a caneta, tracei a última assinatura com a ponta do dedo e sussurrei para o quarto vazio: você está aqui. Você é real e é suficiente. Arrastei-me para a cama, com o corpo exausto, mas o espírito vibrando como um sino tocado. Pela primeira vez na vida, eu não estava esperando que alguém me resgatasse. Eu estava me tornando meu próprio resgate. Quando ele ligou 2 dias depois, eu estava no jardim da comunidade de aposentados, arrancando ervas daninhas com um dos outros moradores. O telefone vibrou no bolso do meu avental e, por um momento, quase não atendi. Eu estava tão perdida no cheiro da terra úmida e no calor suave do sol da manhã. Mas algo em mim sabia que aquela ligação era diferente. Limpei as mãos no avental, com o coração disparado, e respondi. Está feito, disse-lhe sem preâmbulos, a voz carregada de um triunfo agudo e feroz. A penhora foi registrada e processada. O imóvel está congelado. Ada não pode vendê-lo, não pode refinanciá-lo, não pode tocá-lo, e com as dívidas de reforma não pagas, bem, ele vai se ver em uma situação muito difícil. Afundei no banco do jardim, o telefone pressionado contra o ouvido. Minha mente acelerou, imaginando o rosto de Ada ao receber a notícia, seu mundo se desintegrando, sua arrogância desaparecendo do sorriso irônico. Fechei os olhos e senti um arrepio percorrer meu corpo. Não era medo nem tristeza. Era poder, um poder real e sólido zumbindo sob minha pele como uma corrente há muito enterrada finalmente se rompendo. Ele continuou, com a voz baixa e cautelosa agora. Quando a penhora for executada, ele será forçado a vender. Sua parte está garantida antes de quaisquer credores ou pagamentos pessoais. O restante será usado para cobrir as dívidas dele. Ele sairá sem nada, o mesmo nada que tentou deixar para você. Uma risada lenta, quase incrédula, escapou dos meus lábios. Pressionei a mão livre contra o peito, sentindo o coração bater na palma como um tambor da vitória. Como você se sente? Perguntou Ellen, com uma suavidade hesitante transparecendo em sua voz. Olhei para o jardim, para as fileiras organizadas de calêndulas e manjericão, para as abelhas que voavam preguiçosamente de flor em flor. Pensei nas palavras de Adão, naquele discurso presunçoso na varanda, nas risadas ecoando pelo corredor da casa. E pensei nas minhas próprias mãos, em como elas outrora só conheceram o sacrifício. Agora conheciam a retribuição. Eu sinto. Fiz uma pausa, tentando encontrar a palavra certa. Então percebi que não precisava da palavra perfeita. Eu só precisava da verdade. Eu me sinto viva. Ele também riu, um som leve e animado que fez meus olhos lacrimejarem. Era exatamente isso que eu esperava ouvir, disse ela. Encerramos a ligação e fiquei ali sentado por um bom tempo, observando o céu mudar de um azul suave para os primeiros sinais do crepúsculo. Alguns vizinhos passaram por ali, acenando e sorrindo, alheios à revolução silenciosa que se desenrolava dentro de mim. Lembrei-me de cada momento em que abri mão de um pedaço de mim, de cada pedido de desculpa silencioso que sussurrei para manter a paz. E então pensei na minha assinatura naquele penhor, o último prego no caixão das ilusões de Adão. Levantei-me lentamente do banco, com os joelhos rangendo, mas as costas retas. Eu não era mais apenas uma mãe. Eu não era um caixa eletrônico, uma empregada ou uma substituta na história de outra pessoa. Eu era uma mulher reivindicando seu espaço, sua voz e seu valor, uma assinatura de cada vez. Ele chegou como uma tempestade numa tarde quente e repentino, barulhento e impossível de ignorar. Eu estava sentada no pátio da comunidade de aposentados, tomando meu chá à sombra de um grande guarda-sol, com uma brisa leve balançando as pontas do meu cabelo. Quase não levantei os olhos quando ouvi seus passos pesados descendo a passarela.
Mas uma parte de mim, aquela parte antiga que sempre o vigiava na porta, virou-se para olhar. Lá estava ele. Adam, o rosto vermelho, os olhos arregalados, o cabelo desgrenhado como se tivesse passado as mãos por ele a manhã toda. Ele não parecia o filho educado que eu conhecera. Parecia acuado, como um animal percebendo que a armadilha já havia sido acionada. Mãe, ele latiu antes mesmo de me alcançar. Que diabos você fez? Eu não me mexi. Coloquei meu chá na mesa com cuidado, limpei uma gota perdida dos meus dedos e cruzei as mãos cuidadosamente no colo. Quando olhei para ele, não vi meu filho. Vi um homem que eu amava e um homem que não reconhecia mais. Ele se aproximou pisando duro, elevando-se sobre mim. Você entrou com um pedido de penhora. Você é louco? Tem ideia do que fez? Você estragou tudo. Inclinei a cabeça levemente, estudando seu rosto como se estivesse observando um pássaro estranho no quintal. Minha voz saiu calma, quase suave. Não te reconheço mais. Você não é meu filho. Sua boca se abriu, seus olhos vasculharam meu rosto em busca da velha que lhe esperava, aquela que gaguejaria, se desculparia, talvez até se oferecesse para consertar tudo com outro sacrifício. Mas ela se foi. Você é louca, ele disparou. Acha que isso te fortalece? Acha que venceu? Você não sabe como o mundo funciona, mãe. Você não é nada sem mim. Senti um pequeno sorriso repuxar os cantos da minha boca. Não era alegria. Era libertação, o corte final de uma corda que me prendia há tanto tempo. Eu sempre fui alguma coisa sem você, eu disse, com a voz firme como pedra. Você só nunca quis ver. Ele balançou a cabeça violentamente, cerrando os punhos ao lado do corpo. Você está cometendo um erro enorme. Vai se arrepender disso. Quando aquela casa for vendida, vou garantir que você não ganhe nada. Levantei a mão, silenciando-o. Chega, Ada. Minha mão parecia leve no ar, mas as palavras o atingiram como uma parede de tijolos. Seu rosto se contorceu, sua boca se abrindo e fechando em meio a xingamentos que nunca se concretizaram completamente. Ao nosso redor, alguns outros moradores pararam para observar. Não me importei. Pela primeira vez na vida, não fiquei envergonhado de ser visto me defendendo. Ada ficou ali por mais um momento, sua raiva se dissipando em suspiros patéticos. Então ele se virou, voltando pela passarela, seus xingamentos sumindo no jardim ao longe. Peguei meu chá novamente, com os dedos firmes, o coração lento e calmo. Olhei para o reflexo na xícara, meu próprio rosto, enrugado e cansado, mas inconfundivelmente meu. Tomei um longo gole e o coloquei de volta na mesa, o sabor mais doce do que qualquer coisa que eu já tivesse assado. Por fim, senti todo o peso das palavras que eu havia dito: você não é meu filho. E percebi que elas não apenas me libertaram dele, elas me devolveram a mim mesmo. Ele nem tinha saído do portão da comunidade quando o telefone tocou. Eu assisti do pátio, com o chá aquecendo as palmas das mãos, enquanto ele atendia, ombros tensos, andando de um lado para o outro como um cachorro enjaulado. No início, sua voz era alta, o mesmo tom de latido que ele usava comigo. Mas depois diminuiu, tornou-se ríspida e frenética. Eu não conseguia ouvir cada palavra, mas não precisava. Eu já sabia o que estavam dizendo a ele. O chalé estava sendo apreendido e preparado para venda. Minha parte estava protegida por lei, dividida primeiro como um pedaço de bolo. O resto, todo ele, engolido por seus empréstimos para a reforma e suas dívidas irresponsáveis. Ele se virou, a boca torcida, os olhos se movendo como se tentasse encontrar alguém para culpar. Mas ninguém veio ajudá-lo. Nem seus amigos sorridentes. Nem seus supostos parceiros de negócios. Nem mesmo a mãe que ele costumava ver como uma carteira sem fundo. Adam desabou num banco do outro lado do jardim, com o telefone balançando na mão, a cabeça afundada nas palmas das mãos, os ombros tremendo. Talvez de raiva, talvez do choque de perder tudo o que pensava possuir. Não me mexi para confortá-lo. Nem senti vontade de me levantar. Pensei em todos os anos que passei esperando por sua aprovação, oferecendo meu amor como uma ferida aberta, rezando para que um dia ele me visse como mais do que uma mera ferramenta. Mas naquele momento, enquanto o observava se recolher, não senti nada, nenhum alívio, nenhum triunfo, apenas uma quietude vazia e fria.
uma funcionária passou e me olhou com os olhos arregalados de curiosidade. Acenei levemente com a cabeça, com um sorriso gentil, como se dissesse: está tudo bem. Deixe-o se acalmar. Meu telefone vibrou então, com uma mensagem de Ellen: processo de venda confirmado. Sua parte cobrirá sua nova casa e muito mais. O restante pagará dívidas. Ada não receberá nenhum excedente. Coloquei o telefone na mesa, exalando um ar que parecia estar preso nos meus pulmões há décadas. Observei Ada se levantar novamente, cambaleando sem direção definida, com passos instáveis, o rosto pálido e encovado. Então me dei conta. Ele parecia exatamente como eu costumava me sentir, perdida, desesperada, impotente. Só que agora eu não era a única à deriva. Não era eu que implorava para ser vista ou amada. Peguei meu chá, o vapor ondulando suavemente contra minha bochecha, e saboreei o calor. A casa de campo se fora. O sonho que ele me vendeu se fora. A ilusão de família se fora. E, no entanto, aqui estava eu, mais sólida, mais viva do que jamais fora. Enquanto Adam desaparecia pelo caminho do jardim, encolhendo-se cada vez mais até se tornar apenas mais um homem perdido à distância, sussurrei para a brisa: adeus, Ada. Pela primeira vez, pareceu definitivo, e pareceu certo. Naquela noite, voltei para o meu quarto na comunidade de aposentados e sentei-me calmamente à minha pequena escrivaninha. O luar se espalhava pelo chão como um caminho pálido, suave e frio. Quase não olhei para o celular, mas algo me atraiu, um último fio que precisava ser cortado. Lá estava. Uma mensagem de Adam: mãe, por favor. Não tenho para onde ir, vão me expulsar amanhã. Preciso de ajuda. Só me deixe ficar com você um pouquinho, por favor. Olhei para a tela, meu coração completamente parado. Imaginei-o em um quarto de motel barato, daqueles em que eu já chorei, o carpete grudento, o ar viciado e pesado. Imaginei suas mãos trêmulas, sua mente em espiral ao perceber que não havia mais cartões de crédito para passar, nem mais ligações para encontrar uma saída. Antigamente, eu teria corrido para preparar um pacote de carinho, corrido para perto dele com uma sopa quente e braços abertos. Antigamente, eu teria acreditado que aquela mensagem significava que ele me via novamente, que precisava de mim, que o amor poderia ser consertado com um desesperado por favor. Mas agora eu sabia que não. Coloquei o telefone na mesa e observei a notificação brilhar, como se esperasse que eu a ativasse. Em vez disso, peguei meu velho celular flip, o mesmo que eu havia agarrado naquele banco de parque, esperando por sua ligação que nunca veio, o mesmo que soou vazio em tantas noites em que rezei por um final diferente. Abri a mensagem de Ada novamente e a li mais uma vez, lenta e deliberadamente. Então, apertei o botão de opções e selecionei a bloquear número. Uma pequena janela apareceu. Tem certeza? Não hesitei. Meu polegar pairou sobre ela por apenas um instante antes de eu apertar assim. Um calor estranho se espalhou por mim, do peito até a ponta dos dedos, como se estivesse entrando em um raio de sol depois de anos em um quarto frio. Minha respiração ficou fácil. Meus ombros caíram para trás. E senti uma leveza desconhecida, não a que vem do perdão, mas a que vem da libertação. Recostei-me na cadeira, fechei os olhos e deixei o silêncio invadir cada canto de mim. Naquele momento, soube que o capítulo de Ada na minha vida estava realmente encerrado. A súplica, as traições, o ciclo interminável de esperança e humilhação, tudo terminou com um único toque do meu polegar. Quando finalmente me levantei e me deitei na cama, não senti fantasmas se agarrando aos meus pensamentos, nem arrependimentos arranhando meu coração, apenas uma paz suave e profunda. Pela primeira vez em décadas, dormi a noite toda sem sonhar com uma porta que nunca se abria. Quando a transferência final da venda do chalé foi aprovada, ele me ligou pessoalmente. Sua voz era alegre e calorosa, quase eufórica. Está feito, disse ela. Sua parte está segura. Você é livre para fazer o que quiser, Margarete. Agradeci-lhe em voz baixa, com palavras simples, mas carregadas de todos os significados que carregavam: gratidão, alívio, um fim e um começo. Uma semana depois, assinei os papéis de um apartamento pequeno, mas ensolarado, perto da minha antiga igreja. No dia em que girei a chave na porta, fiquei ali por um longo tempo, respirando o leve cheiro de tinta nova e de possibilidades.
O lugar não era nada luxuoso, 2 quartos, espaço suficiente apenas para um cantinho de costura e uma cozinha aconchegante. As janelas davam para um pequeno parque onde as crianças brincavam de pega-pega entre balanços e escorregadores. Coloquei minhas malas no chão, caminhei até a janela e deixei o riso lá de baixo subir até mim. Em vez de doer, parecia